Olá, aluno, olá, aluna do curso de Licenciatura em Educação Física da Univasp. Sou o professor Álvaro Milen, de novo aqui com vocês para gravar agora a segunda videoaula da disciplina Didática de Educação Física 1, ainda no nosso primeiro módulo, né? O tema da videoaula são as tendências pedagógicas da educação física na escola. Eu tive que escolher algumas dessas tendências pedagógicas, que são aqueles autores, as teorias que têm subsidiado, né, a forma de se ensinar a educação física nas escolas. Então, eu optei por escolher 4 dessas tendências, né, que é a tendência desenvolvimentista, a tendência construtivista e interacionista, a tendência crítico-superadora e a tendência crítico-emancipatória. Ainda assim, ainda escolhendo apenas 4 dessas teorias que dão suporte para a gente ensinar a educação física, a videoaula também vai precisar ser fragmentada, que eu não vou conseguir fazer isso em 20 minutos. Né? É muita informação, muito conteúdo para ser apresentado em apenas 20 minutos. Então vamos lá, né? A gente vai falar sobre essas tendências pedagógicas. Antes de entrar nessas 4 tendências que eu escolhi para falar para vocês nessa videoaula, vamos falar um pouquinho do contexto, né? Rever um pouquinho do contexto da educação física na escola. Né? Então, essa ideia de se agrupar, né, o conhecimento, né, a teoria da educação física que dá suporte para o ensino da educação física na escola, em tendências pedagógicas, é uma estratégia, né, até uma estratégia didática, né, para o ensino superior, né, para o ensino da formação de professores de educação física. Então, a gente tem isso na pedagogia há algum tempo. Na década de 80, a gente começa a ter autores da pedagogia, né, que foram agrupando as teorias pedagógicas, as tendências pedagógicas, em algumas linhas, né, como a tendência tradicional, a tendência libertária, a tendência libertadora, a crítica social dos conteúdos, né, as tendências da escola nova. Então, na pedagogia, a gente já teve esse movimento, né, de se agrupar o conhecimento, que se chama de tendência pedagógica. E na educação física, lá no final dos anos 90, né, para a virada do século, a gente também começa a ter esse movimento de se pegar tudo aquilo que foi produzido teoricamente para dar suporte para o ensino da educação física, dar um suporte teórico e prático no ensino da educação física, e se dividir esse conhecimento nessas tendências pedagógicas. Então, essas tendências pedagógicas, assim, via de regra, vão ter alguma obra, né, algum livro, principalmente, que o principal ponto de partida da tendência pedagógica, né, e muitas vezes são autores isolados. Né. Dessas 4 tendências que eu vou comentar com vocês, apresentar essa aula hoje, 2 são autores isolados, o João Batista Freire e o Heleno Kunz, e outras 2 são grupos de autores. Né? A tendência desenvolvimentista tem um grupo de autores, principalmente lá da USP de São Paulo, e a tendência crítico-superadora é um outro livro, um grupo de autores que eles se chamam de coletivo de autores do Brasil inteiro. Né? Então, mas sempre vai ter uma obra matriz, né? Uma obra que é a grande referência. Né? Então, eu vou apresentar para vocês aí hoje, né, essas 4 tendências, para vocês entenderem um pouquinho disso. Antes de entrar nas tendências, né, que vocês vão conhecer hoje, a gente retoma um pouco o contexto da educação física anterior ao surgimento dessas concepções que foram desenvolvidas na década de 1980 em diante. As 4 tendências pedagógicas que eu apresento hoje foram desenvolvidas no final da década de 80 para a década de 90. Então, são tendências já consolidadas, né, formas de se ensinar a educação física, conhecidas e bem debatidas no campo acadêmico, com alguma influência aí nas escolas, né, na forma de se ensinar a educação física.
na ponta, né? Que vocês vão fazer, esperamos nós. Então, nesse contexto anterior à década de 1980, já falei em diversas oportunidades com vocês, vocês tiveram acesso também à história da educação física, né? A gente tinha uma forma, né, um subsídio, a tendência daquela época, né, a tendência pedagógica, a gente poderia dizer assim, daquela época, era baseada no higienismo e no militarismo, né? Primeiro plano no Brasil, quando a educação física começa a se fazer presente na sociedade e nas escolas, né? Então, o higienismo, né, esse grande projeto de saúde pública, né, de asepsia social, que se pretendia, através também dos exercícios físicos, manter a saúde plena da população, otimizar, né, melhorar a saúde da população em geral, através de estratégias coletivas, como o ensino da educação física em todas as escolas, individuais, asseio, né, vacinação, cuidados com a saúde alimentares e inclusive também prática de exercício físico, né? Então a gente tinha essa grande influência. E o conteúdo da educação física, o higienismo era a teoria, né? Era o fundamento, a teoria médica, higienista, né? E a aula de ginástica era o meio, né? Era o conteúdo da educação física. Através das aulas de ginástica, os alunos se exercitavam nas escolas e, assim, consequentemente, teriam mais saúde, menos propensão à doença, né? Já o militarismo está nesse mesmo período, né? Está associado também ao higienismo, mas também outra grande influência da educação física na escola, né? Como eu já disse anteriormente, em outros momentos, os militares tinham essa expertise, né? Eles sabiam ensinar exercícios, já treinava, né? Já se formava a tropa, né? Para poder serem fortes e aguentar, né? Que os soldados conseguissem aguentar dificuldades, né? Estivessem preparados para qualquer batalha, né? Para qualquer situação mais drástica. Então, além da saúde pública, tinha, né, o ensino do exercício através da ginástica nas escolas. Estou falando aqui das escolas, mas o ensino da ginástica também ocorria em outros lugares, né? Outros projetos. Mas o militarismo visava também a formação de um homem forte, né? Um homem apto a servir a pátria, um brasileiro vigoroso, né? Então, através também desse mesmo projeto de exercício de ginástica. Então, a gente tem essas grandes influências da educação física, isso aí vigorou com veemência até a década de 1950, 1960. A partir daí vai perdendo força paulatinamente, mas ainda faz parte, né, das nossas origens e ainda temos esse DNA, né, tanto do higienismo quanto do militarismo na educação física brasileira. Um outro contexto, uma outra influência, né, como disse, e já falei na aula passada com vocês disso, né, foi a educação física esportivista, que era o ensino do esporte, né, como a principal referência. A gente tinha a função de selecionar talentos esportivos e treinar, né, desenvolver esses talentos para que a gente formasse uma base da pirâmide esportiva, né, conseguisse dar a formação de atletas de alto rendimento no Brasil. Então, a educação física caberia a essa seleção e treinamento, pois teria uma abrangência também muito grande. Então, através do esporte, né, a educação física daria uma formação esportiva para o aluno e também prepararia uma elite esportiva para representar o país, né, o país pudesse atingir um nível excelente aí de representação esportiva, né, seja em Olimpíadas, em outros eventos, a profissionalização no esporte, formasse também esse leque, esse mercado.
E uma outra tendência, a última tendência, antes de entrar nas tendências pedagógicas da educação física que eu vou abordar especificamente hoje, é a que a gente chama de recreacionista. Essa tendência já é reflexo, né, de um movimento crítico na educação física que criticava o higienismo, o militarismo e a educação física esportivista, né, mostrava seus limites, suas fragilidades, suas incoerências, né, suas inapropriações, só que gerou um movimento de crítica que não apontava novos caminhos, de crítica que não apontava soluções. Né? Então, a educação física acabou se tornando um momento de recreação, do livre fazer, no momento que se podia fazer qualquer coisa, né, que o aluno quisesse. Então, isso impregnou, né, o cenário das escolas brasileiras e, muitas vezes, a educação física virou sinônimo, e ainda é sinônimo, infelizmente, de uma recreação livre, né, que o professor só acompanha a turma para ver se está tudo bem, ou disponibiliza o material que existe, né, e media algumas situações, problemas, né, alguns problemas que podem surgir nesse momento de recreação. Então, seria um tempo livre na escola, um recreio ampliado, um professor ali. Muitas vezes, infelizmente, a gente vê esse tempo, né, que o professor solta a bola para o baba, para os meninos, deixa as meninas no canto lá, hoje é no celular, né, antes era pulando corda, né, e fazendo qualquer coisa. Tinha uma questão de gênero aí também, mas basicamente se fazia recreação. Né? Então, isso a gente precisa superar. Foi uma má interpretação das críticas que foram feitas ao higienismo, militarismo e à educação física esportivista, né? E de se destruir aquilo que já existia, né? Se a educação física sabia, né, anteriormente, através da ginástica, ela contribuía para a saúde, para a formação de um homem forte, apto para servir a pátria ou o trabalho, ou para a formação de atletas, a partir do momento que passou-se a considerar isso como inapropriado, muitos professores, né, criaram uma nova cultura escolar em que a educação física não servia para nada, a não ser para ocupar o tempo livre, para descarregar as energias. Né? Então, esse modelo recreacionista não constituía, né, a primeira vez que eu falo desse modelo, né, a gente precisa marcar isso, não constituía uma tendência pedagógica, que era um tempo do nada para fazer. Não fazer nada, fazer o que as crianças simplesmente queriam, né? Não tinha uma organização didática, uma proposta pedagógica. Né? Então, é para isso que eu vou apresentar para vocês, né, nesse momento, essas 4 tendências, para que vocês possam se identificar com alguma delas, ou com mais de uma, ou com todas, que possam ter um propósito, uma organização de ensino fundamentada, que não necessariamente no higienismo, no militarismo ou no esporte, que tem uma outra fundamentação pedagógica, para que vocês venham ensinar a educação física de forma diferente desse recreacionismo. Tá? Então vamos lá, vamos começar a falar das tendências pedagógicas que a gente separou hoje. Não, desculpe. Né? Antes de falar das tendências, vamos falar do contexto no qual essas tendências surgiram. Né? Quando e por que as coisas começaram a mudar. Né? Quando e por que a educação física começou a pensar em novas formas de subsidiar, teoricamente, a sua existência e novas formas de se propor didática de ensino, né? Metodologia de ensino. Que é o que essa disciplina precisa apresentar para vocês. Então, a gente tem uns 3 ou 4 elementos ali que foram um pano de fundo, né, da constituição dessas tendências pedagógicas que eu vou apresentar para vocês. O primeiro que a gente está falando, né, como eu falei antes, essas tendências surgem na década de 80, no final da década de 80 para a década de 90. Coincidentemente ou não é uma coincidência, né? Essas tendências surgiram no bojo, no contexto
dos movimentos pela redemocratização da sociedade brasileira, né? A gente vivia um momento político no Brasil em que passou-se a ter novamente eleições diretas para presidente da República, eleições para deputados, senadores, vereadores, prefeitos e governadores. Então, assim, os representantes políticos da população passaram novamente a ser eleitos pela própria população, né, e democraticamente conduzir e organizar a sociedade. Nesse contexto, passou-se a existir liberdade, coisa que antes era restrita. Liberdade para se pesquisar e ensinar o que quisesse, todas as áreas do conhecimento, todas as linhas do conhecimento, né, vinculadas a qualquer ou a nenhuma proposta política, né, vinculadas à esquerda, à direita, ao centro, né, propostas que subsidiassem qualquer tipo de projeto de sociedade. Então, assim, não havia mais uma preocupação ou um limite com o que poderia ou o que não poderia ser ensinado, né? Então, na década de 80 em diante, como a censura, né, as restrições, a ideologia, o controle ideológico, né, do que era o que não era ensinado, passou a permitir, né, que tudo, né, que os pesquisadores, né, os cientistas da educação física e do esporte quisessem estudar, publicar, ensinar, fosse permitido. Então, nesse contexto, várias tendências surgiram, puderam surgir em função dessa liberdade recém-estabelecida. Então, a gente vivenciou, além de uma abertura de um leque do tipo de conhecimento que ia ser ensinado na educação física, e aí as ciências humanas e sociais ganham bastante força, a gente também vivenciou um amadurecimento e um desenvolvimento de um campo acadêmico profissional. Não que não existisse, né, o campo profissional da educação física, como já mencionamos anteriormente, começa a existir no início do século XX, antes mesmo da formação superior em educação física, né? A formação superior em educação física civil, ela começa a existir no Brasil no final da década de 1930. O primeiro curso foi o da hoje o UFRJ, né, na época da Universidade do Brasil, acho que os cursos iniciou em 1939. Concomitantemente a gente teve alguns outros, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, em São Paulo, né? Mas foi nesse período. Então a gente já tem um campo profissional da educação física há bastante tempo, e acadêmico também, porque ela está na universidade, né? Então, mas dos anos 80 para cá, a gente teve um crescimento enorme, né, e um amadurecimento desse campo acadêmico profissional, principalmente com a criação dos cursos de pós-graduação em educação física, né? Os cursos de pós-graduação lato sensu, que são as especializações profissionalizantes, mas principalmente também nos cursos de pós-graduação estricto sensu, que são os cursos de mestrado e doutorado, que vão formar para atuação no meio universitário. Então, no curso de mestrado e doutorado fazem pesquisas, necessariamente pesquisas científicas. E essas pesquisas científicas foram acumulando conhecimento para o ensino, né, para se pensar e para se ensinar a educação física na escola. Essas tendências pedagógicas que eu vou apresentar hoje, todas surgiram dentro desse contexto de amadurecimento e desenvolvimento desse campo acadêmico profissional. Então, foram dentro de cursos de mestrado e doutorado em educação física. Então, nem sempre em educação física. Alguns professores que foram responsáveis por essas tendências foram fazer mestrado e doutorado em outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, na educação, na psicologia, né? Principalmente nessas áreas. Mas trouxeram de lá conhecimentos importantes para o desenvolvimento da educação física no Brasil.